Mari no ar, o podcast de cultura pop e entretenimento da CNN Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito. Por quê? Não sei se você que acompanha o podcast tá acompanhando WandaVision. Gente, assistam. No começo pode não ser aquela coisa que você tá esperando, entendeu? Mas uma hora a série pega, uma hora você vai gostar. Eu digo isso porque aconteceu comigo e eu tô amando WandaVision. E um monte de gente tá falando sobre esse assunto. É uma série que fala sobre o que acontece depois do Guerra Infinita, o filme dos Vingadores da Marvel. Assista também, eu tô aqui já dando indicação. Geralmente a gente indica no fim do podcast, mas eu tô indicando agora no começo. O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada com um homem humano. Wanda. E aí mostra a vida da Wanda, ou Wanda, que é a feiticeira escarlate, uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Ela tem o poder de alterar a realidade, criar o próprio mundo dela. Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview. O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo? É uma sitcom. Estrelando 2 Vingadores? É a teoria atual. Bom, eu sei que o avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar. E o que eu acho muito legal é que a gente tem uma série da Marvel, uma série de super-herói com a protagonista mulher, que é a dona da toda, entendeu? Ela é muito, muito poderosa, muito forte, e eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais a gente vê mulher nessas posições, melhor. Pra gente ter mais mulheres ocupando espaços em todos os lugares, até no mundo dos quadrinhos, no mundo dos filmes, no mundo dos super-heróis. Não é a primeira vez, né, que a Marvel aposta numa protagonista feminina, e a gente vai conversar sobre isso hoje com 2 convidados super especiais. Eles estão super felizes de estar aqui, não sou eu que tô dizendo isso, são eles mesmos, eu posso provar, porque a gente tem gravações dos bastidores de vocês assumindo que estão felizes de estar aqui hoje. A gente tá, então, com a Belle Félix, que é especialista em gênero, feminismo e quadrinhos, e falou que vai ter um alerta de textão aqui pra conversar hoje, hein, Belle? Tô muito empolgada, vai rolar textão, vai rolar demais. Vamos falar sobre protagonismo feminino nas histórias de heróis mesmo, porque isso é super importante. E com a gente também o Henrique Gnu, que é tatuador geek. Eu tô curiosa pra saber o que significa isso, porque eu ainda tenho espaço na minha pele, hein, Gnu? Então quero saber se rola depois da gente conversar sobre isso. E membro do podcast Rapadura Cast, bem-vindo. É uma alegria tremenda poder estar gravando aqui com você e com a Belle. E bora tatuar, porque minha especialidade, o meu foco de tatuagem é realmente tatuar o máximo de nerds possíveis aí. Cara, adorei isso. Nossa, eu quero muito descobrir mais sobre o seu trabalho depois, porque eu fiquei curiosa, achei incrível. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre protagonismo feminino nas histórias de heróis, pegando carona em WandaVision, que acabou de sair. Eu queria saber primeiro de vocês dois. Assistiram WandaVision? O que vocês acharam? Belle, você primeiro. Cara, eu assisti correndo ontem também para não levar spoiler, e eu fiquei muito, assim, eu já sabia que estava impressionando as pessoas, eu já sabia que os primeiros episódios aparentavam não apresentar exatamente o que era aquilo ali, então quando eu fui assistir eu já terminei ficando um pouco menos surpresa, porém quando cheguei no 4º episódio eu dei uma surtada, eu gostei muito, eu achei muito inteligente o que eles estão fazendo, que eles estão sendo fiéis tanto ao MCU, e eu acho muito importante eles serem fiéis àquilo que eles estão criando no cinema, como eles também estão sendo fiéis com o que já existe nos quadrinhos. E tá assim, a atuação tá incrível, a fotografia tá incrível, a série toda está muito bem pensada, eu tô muito empolgada com essa série. Eu tô achando um trabalho incrível, eu também achei muito corajoso, inclusive, o 2º episódio, achei muito corajoso deixar o que aconteceu, não vou dar spoiler também, mas deixar a coisa boa assim um pouquinho mais pra frente, colocar ali uns easter eggs no meio da história, eu achei super maravilhoso, e o 4º episódio também nossa, eu não vou falar mais nada. Vai, Gnu, me ajuda, porque realmente é muito boa. Concordo com a Belle, tá sendo uma série que tá apresentando o universo Marvel de uma maneira diferente, né? Numa mídia diferente, que é em série agora, né? Não é mais um longa-metragem. E eu acho que você consegue aproveitar mais a série. Eu tive uma experiência de que eu assisti logo quando estreou, e eu pouco ouvi falar, tipo, pra não pegar spoiler nem nada disso. Confesso que os 2 primeiros episódios eu achei eles um pouco lento, mas depois de ter visto o 4º,
o terceiro e o quarto, e o quinto, né, agora. E eles amarraram tudo que apareceu. Então nada tá ali solto, nada tá ali por acaso, e eu achei isso fenomenal, assim, sabe? Do tipo, só espero chegar sexta-feira pra poder assistir mais um episódio, porque a série me pegou, assim, de vez agora. Eu tô nesse time também. Eu gostei muito do que a Mari falou em termos de coragem, porque eu acho que é realmente uma coragem da Marvel e da Disney estarem lançando os episódios semanalmente, coisa que não é novidade, né, mas o pessoal está voltando a fazer isso, e da forma como eles estão fazendo de realmente deixar a gente sem saber o que é que vai acontecer nos próximos episódios, e que muito de encontro com toda uma nova modalidade de pessoas que assistem seriados, né, porque a gente está muito mais acostumado com o formato Netflix, que você tem tudo ali fechado, e eu achei muito ousado, e eu gostei muito do fato da Disney e da Marvel estar falando assim, não, você vai assistir agora com calma, e você vai respirar toda semana. Nossa, e a gente que gosta de filme de herói, a gente não tá acostumado a ter calma, né? A gente quer as coisas pra ontem, né? Eu assisti os 2 primeiros logo na estreia e falei, alguém me explica o que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada. Agora, trazendo um pouquinho aqui pro protagonismo feminino, Gnu, você falou sobre o seu trabalho que é tatuador geek, que você quer tatuar o máximo de nerds possíveis no mundo. E eu queria saber, você sente que de um tempo pra cá, tem mais mulheres procurando referências geek? Você sente que as mulheres estão procurando cada vez mais colocar na pele ou até conversar sobre protagonismo feminino, sobre mulheres que estão como protagonistas nesses filmes? O que você sente no seu trabalho? Eu sinto, sim, esse aumento da procura de mulheres na cultura pop em geral, né, nos quadrinhos, procurando quadrinhos, cinema, games também, né, falando sobre isso, criando conteúdo sobre isso. Ainda sofre um pouco de preconceito dessa galera nerd mais que tem uma cabeça mais fechada e tal, mas existe uma procura maior. Só uma curiosidade, a Belly tem uma tatu minha. E assim, isso acaba refletindo no meu trabalho, né? Porque eu tenho um público quase que 50% de homens e mulheres, né? Então tem muita mina vindo procurar tatuagem, querendo representar a personagem que ela gosta dos filmes, de uma série, de um quadrinho. Ainda mais que hoje a gente vê uma pluralidade um pouco maior. Principalmente nos quadrinhos, que tem uma aceitação ali. Você consegue ir trabalhando os nichos de uma forma diferente que no cinema, né? Mas com filmes como a Capitã Marvel, Mulher Maravilha, fazendo sucesso, séries, né? Como a própria WandaVision, que tem essas personagens fortes ali sendo representadas, existe um aumento. Eu acho que tá crescendo um pouco devagar, mas bem crescendo, assim, e eu acredito que é algo que, por mais que o nerd padrão chatão não goste, tá aí pra ficar, né? Tipo, a gente tem que ter essa representatividade, essa pluralidade, porque o mundo é plural, né? Então, é algo que é inevitável acontecer. Agora, Belly, o Gnu falou um pouquinho sobre a percepção que ele tem no trabalho dele, e sempre tem a discussão cinema, quadrinhos, né? Todo mundo fica com a expectativa de que os filmes podem ser fiéis aos quadrinhos, e aí tem aquela discussão do nerd que tá total concentrado no quadrinho, que fica frustrado com o filme, enfim. Em relação ao protagonismo feminino, ele é, nos quadrinhos, de fato, maior do que no cinema? Em relação aos quadrinhos, vamos lá, os quadrinhos eles existem de super-heróis. A Wanda, ela existe pelo menos desde a década de 60, né? Então, assim, são personagens que existem há muitos e muitos anos. Isso daí é um universo que existe há muitos anos. Então, não só tem mais personagens femininas nos quadrinhos, como tem mais personagens, sabe? Tem muito mais jornada de criação nos quadrinhos do que no cinema. Então, naturalmente, a gente vai ter mais personagens femininas nos quadrinhos do que no cinema. Demorou, talvez, um pouco para entrar as personagens femininas, e acho que a Marvel abraçar mais a diversidade. Eu acho que talvez sim tenha demorado, porém, entendendo o nosso mundo como ele é, e a forma como foi muito bem administrada, como foi pensada e executada esses universos da Marvel no cinema, eu acho que eu até entendo. Gostaria que tivesse vindo um pouco antes, de que a gente já tivesse mais personagens femininas, gostaria, mas do jeito que eles estão fazendo também tá bem interessante. E o que a gente vê também no cinema, a galera que curte quadrinho e que vai ao cinema, muitas vezes é o pessoal criticando determinado personagem. Então, sei lá, Capitã Marvel, a própria Wanda Maximoff, a própria Wanda de WandaVision, as pessoas criticam no sentido de, no quadrinho ela é uma coisa, no cinema ela é outra. Tem muito disso também, né, Gnu?
Eu acho que a galera não entende muito o termo adaptação, né? Eles querem uma versão fiel aos quadrinhos do que eles estão vendo no cinema. E é impossível isso acontecer, né? Ainda mais dependendo da época que a história é baseada e tudo mais. Então, quando existe essa adaptação, isso aconteceu com todos os filmes, assim, né? Capitão Marvel, Mulher Maravilha, o Pantera Negra, né? Os X-Men. Então, quando chegar lá e ver, mas no quadrinho ele não é assim. No quadrinho ela é diferente. No quadrinho a roupa dela tem 3 listras amarelas e no filme tem 2. Então, eu acho que esse tipo de visão acaba empobrecendo e limitando a pessoa quando ela vai no cinema assistir. Porque o nome já diz tudo, né? É uma adaptação. Ele vai pegar uma obra, se basear naquilo ali e transformar ela para um filme, para um público maior, né? Para mais gente poder consumir aquilo e se ver ali, né? Porque a gente vai pegar um quadrinho e às vezes aquela personagem usa um colã, tá com uma roupa, sabe, que tá com decote, o quadrinista desenhou ela numa pose sexualizada, e aí você vai pro cinema, não tem nada disso, só que de uma forma positiva, isso que faz com que essa representação e essa aceitação seja melhor, aí vem criticar, vem achar que tá ruim e tal. Então, eu acho que a gente entender que é uma adaptação e que aquilo é feito pra um público muito maior é importante. Cara, e é muito louco isso, porque uma pessoa que reclama que não está fiel aos quadrinhos, me parece uma pessoa que talvez também não tenha acompanhado quadrinhos há tanto tempo assim. Porque se você vai exigir uma certa fidelidade, aí então eu pergunto, tá, mas de que era você quer que seja fiel aos quadrinhos? Você que é da década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ou 2020? E a gente vai pegar então a Wanda, por exemplo. Você quer que seja fiel aos quadrinhos. Quando ela surgiu, teoricamente ela era filha do Magneto. De uns anos pra cá, ela já deixou de ser filha do Magneto. Nem os quadrinhos são fiéis aos quadrinhos. Exato, nem os quadrinhos são fiéis a eles mesmos, sabe? A cada ano tem um reboot. Aliás, eu tô esperando pra ver esse enredo, como ele vai se desenrolar na série. Não vou mentir, não. Tô esperando pra ver se vai... Já temos algum sinal ali de X-Men em WandaVision, mas não vou falar mais sobre isso. Agora, o Gui não falou sobre roupa, e eu queria saber, Belly, sobre outro assunto que também é super importante quando a gente fala de mulheres heroínas, de mulheres protagonistas nos filmes de heróis, que é a questão da sexualização da mulher, né? A gente viu a caracterização de super-heróis e de heroínas também mudando, claro, ao longo dos anos, mas você acha que existe mais ou menos sexualização das mulheres nos filmes hoje em dia? Nos filmes, especificamente, eu acho que está diminuindo da mesma forma como também está diminuindo nos quadrinhos. Ainda existe, basta a gente ver aquele comparativo do pôster dos Vingadores, né, em que a personagem da Viúva Negra é a que está ali torcendo as costas e com um close ali no bumbum dela, enquanto que todos os outros caras estão, né, só muito fortes. E aí eu acho que a importância da gente fazer essa crítica e da gente sempre fazer essa análise de que é muito louco como hipersexualizam as personagens, tanto nos quadrinhos como nas séries ou no cinema, e faziam muito isso, e que agora que a gente tá mostrando que, tipo, cara, pra você contar uma boa história, você não precisa disso. Você pode simplesmente botar ali a mina de uma forma completamente normal, padrão. Se você quiser deixar ela sensual, tudo bem, vai que é da pessoa também, sabe? Não é uma questão também púdica, mas às vezes é desnecessário você fazer certas coisas. Então eu vejo que sim, está diminuindo, e eu acho que também essa hipersexualização terminou também afastando muito um público para consumir esse tipo de conteúdo. O que eu também acho meio burro quando você termina afastando um público. Se a gente parar para pensar que na década de 70, nos Estados Unidos, um grande público dos quadrinhos era mulheres, era tipo quase 50%, em algum momento isso acabou nos anos 90. Então, por que isso aconteceu? E aí, se você olhar como é que é o design dessas personagens, você meio que entende por que isso terminou afastando. Você não precisa, dá para você abraçar todos os gêneros possíveis e imagináveis, sabe? Tá legal, pessoal. Vamos lá, só mais uma vezinha. Meu nome é Gwen Stacy. Eu fui picada por uma aranha radioativa. E pelos últimos 2 anos, eu tenho sido a primeira e única Mulher-Aranha. O resto você já sabe. Eu entrei numa banda, salvei o meu pai, mas eu não consegui salvar o meu melhor amigo, Peter Parker. E claro que não dá pra generalizar, Gnu, mas assim, eu já ouvi, infelizmente, muitos homens também criticando quando vêm heroínas, ou boicotando muitas vezes alguns filmes que têm mulheres como protagonistas. E aí a gente lembra da figura do fã, do nerd que acompanha filme, quadrinho, enfim, há muito, muito tempo, e agora vê essas mulheres ocupando esses espaços no cinema também, pro grande público. Você acha que existe ou pode existir uma resistência do público masculino também em relação a isso? Eu acho que existe sim. O público masculino que acompanha filme de super-herói hoje em dia, né, nós, adultos, né, ali na faixa dos 30
até uns 50 e poucos anos, veio de uma leitura de quadrinho da década de 70 e 80, que eram homens brancos héteros cis desenhando e escrevendo para homem branco hétero cis. E hoje em dia, quando essa pluralidade começa a acontecer, quando a gente tem mais personagens femininas nos quadrinhos, né, estampando capa de quadrinho, estampando pôster de filme, fazendo bilheteria, esse fã padrão, né, digamos assim, com algumas aspas, ele se incomoda justamente porque na cabeça dele, ele vai perder um protagonismo, ele vai perder alguma coisa. Ele, porque estão mexendo na minha personagem. É porque o Homem de Ferro é muito mais legal do que a Capitã Marvel. E ele não consegue ter essa visão de que tem público pra todo mundo. Você pode contar histórias pra todo mundo, né? Não é porque você tá vendo um filme de uma super-heroína e ela é B10 e faz e acontece que o seu personagem masculino vai ser diminuído ou vai ser menor ou mais fraco. Então, a gente precisa começar a ter essa visão de que tem público e tem espaço pra todo mundo. E isso é muito importante, porque a gente vive num mundo plural. E não adianta a gente viver num mundo plural sendo que nossas referências não são, né? E a gente tem que ampliar o olhar, né? Eu sempre falo que quando eu vejo alguma menininha, alguma criança vestida de Capitã Marvel, ou de Mulher Maravilha, ou de Rey, de Star Wars, alguma coisa nesse sentido, eu falo que demais, sabe? Porque quando eu era criança, não tinha tanta referência assim, sabe? Então hoje, que a gente tenha cada vez mais referências pras meninas que gostam de histórias em quadrinhos, que gostam de super-herói, de heroína e tal, porque isso, a gente tem que ampliar o olhar, pensar no público maior, não só na nossa bolha, né? Porque se tá fazendo sentido pra outra pessoa, se é importante em termos de representatividade pra outra pessoa, é isso que importa. A gente tem que sempre ampliar o olhar. Agora, Belly, a gente tá falando de protagonismo feminino e tem agora a Wanda, né, em WandaVision, que é uma das personagens, se não a personagem mais forte, mais poderosa do universo Marvel. Ela tá ali em destaque. Mesmo com tudo isso, eu queria que você falasse sobre o teste de Bechdel, é assim que fala? Eu queria que você explicasse o que é e se a série passa desse teste, por que ele é tão importante pra essa discussão. Tem gente que fala Bechdel, tem gente que fala Bechdel, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, mas é um teste que foi criado por uma quadrinista e, inclusive, ela fez esse teste completamente de zoas. Ela nunca simplesmente chegou e falou assim, agora eu vou fazer o grande teste. Ela estava ali brincando com uma amiga dela, que é basicamente você analisar uma obra de cultura pop, um filme, uma série, um quadrinho, um livro, em que você coloca no lugar duas personagens femininas, 2, 3 que sejam. Se elas conversarem de qualquer outra coisa que não seja sobre homem, passa. Porque aquilo ali você termina, então, conversando sobre outras coisas que existem na vida de um ser humano que não sejam um homem, um relacionamento. Nesse caso, WandaVision passa perfeitamente bem, porque a gente tem cenas em que você vê a Wanda conversando com outras mulheres sobre a vida dela. E sobre ela ser aceita naquele universo dela. Tem até aquela cena na piscina que ela tá conversando com aquela brosinha loira lá e que, tipo, tem a maior cena de tensão. Ela não tá conversando, não tá falando sobre, o Visão, porque o Visão é um marido incrível, ou qualquer coisa assim do gênero, sabe? Então é uma série que tá bem preocupada. Tanto é que quando eu fiquei pensando assim, tipo, putz, o que é que a gente vai falar sobre feminismo e machismo relacionado a WandaVision? Porque é um negócio assim, que tá tão fluido, tão bem feito, que eu fiquei tipo, nossa, não sei nem o que pontuar aqui. Só que tá lindo. Antes da gente terminar a nossa conversa, sempre aqui no podcast a gente tem um quiz, uma dinâmica, um joguinho rápido aqui com vocês. Funciona assim, eu faço algumas perguntas e vocês respondem com o que vier primeiro na cabeça, tá bom? Respirem, vai ficar tudo bem, eu prometo. Vamos lá então, vou começar com a Belly. Belly, uma personagem que você mais se identifica? Cara, isso é muito, muito, muito difícil. Tem que ser de super-heróis? Assim... Tá bom, vai, pode abrir, pra onde você quiser, pode escolher. Eu sou muito ruim em termos de identificação. Eu posso dizer quais coisas que eu gosto muito, vai? Tá, eu acho tá que bom, eu vou dar sou uma muito roubadinha. legal, eu sou boazinha, vai. Muito obrigada. É porque em termos de super-heróis, eu sempre gostei muito da Wanda, exatamente por ela ser tão poderosa e por ela ser uma personagem que foi tão, acho que maltratada, mas maltratada não de uma forma que os roteiristas quiseram ser, assim, maus com ela nem nada do gênero, mas é porque é uma personagem muito sofrida, ela é muito rica por causa disso. E eu gosto muito também da magia, porque eu acho incrível o crescimento que ela tem nos X-Men, de uma menina que ela consegue entrar nos infernos e ela consegue domar todos os demônios e ela se teletransporta e ela tem uma espada que é muito incrível. Então, eu gosto muito da magia aí da Wanda. Eu amo como histórias de super-heróis, histórias em quadrinhos, elas trazem uma questão muito importante pra nossa vida, pro nosso dia a dia também, né? Gnu, uma opinião polêmica sobre o universo dos heróis.
Se o Batman usasse a grana dele pra ajudar a sociedade como bilionário em casal social, ele faria muito mais por Gotham do que vestido de morcego. Amei. Assim, amo o Batman, amo, mas eu também só ouvi verdades. O cara é bilionário e usa grana pra se vestir de morcego. Pô, mano, investe esse dinheiro aí num hospital, numas creches, numas causas sociais aí. Eu amei. Belly, um quadrinho com protagonista feminina que você indica pra todo mundo. Vou dar algumas indicações, vou roubar muito aqui no jogo. Tá bom. Eu quero indicar o Run do Bernie, da She-Hulk, Mulher Hulk, porque é simplesmente delicioso de ler a She-Hulk com a quebra da quarta parede e ela tendo discussões com o roteirista, no caso que é o Bernie. É muito engraçado enquanto ela chuta muitas bundas. Vou indicar também Persepolis, de Marjane Satrapi, que é autobiográfica, ela contando a história dela enquanto ela viveu a, entre aspas, revolução cultural que se passou no Irã na década de 70, e aí se acompanha a infância, a adolescência e a fase adulta dela. É muito edificante, é muito boa essa HQ. E qualquer HQ que tenha a Turma da Mônica, tanto para crianças quanto para adolescentes, quanto para adultos, que agora tem as Graphic MSP. A Mônica é, tipo, o nosso maior símbolo de quadrinhos, de menina que chuta bundas e é a dona da rua. Amo. Persepolis é maravilhoso. Gnu, seu herói e heroína preferidos na infância. Olha, eu consigo falar os dois, assim, com um nome só. X-Men. Eu comecei a minha leitura de quadrinhos encontrando uma HQ do X-Men na casa do meu pai, né? Meus pais são separados, eu fui morar com ele, e aí encontrei umas HQs do X-Men da década de 90. Eu achei aquilo incrível, porque tinha todos aqueles heróis, cada um de um lugar diferente. Era aquela formação que era o Ciclope, o Colossus, o Noturno, a Tempestade e o Wolverine. E eu fiquei encantado, que eu adorava o Colossus, porque ele tinha a pele de aço, e o Noturno, por ele ser azul e pular. E eu amava a Tempestade, porque foi a primeira vez que eu vi uma personagem negra, que eu falei, nossa, ela é negra. Tipo assim, a minha mãe é assim, também sou negro e tal. E eu fiquei encantado com aquilo, assim. E até hoje a Tempestade tá nos meus planos até de tatuagem, mas os X-Men foram esses personagens pra mim que são os meus queridos, assim, tem um lugar especial no meu coração até hoje. Bom, gente, agora a gente infelizmente tá chegando ao fim da nossa conversa, mas, como sempre, tem um espaço aqui no final pros nossos convidados se despedirem, falarem bem do podcast, entendeu? Se quiserem, também é sempre bem-vindo. E deixarem uma indicação qualquer. Pode ser relacionado ao tema, pode não ser, enfim, alguma coisa que vocês estão acompanhando que vale a pena assistir, ouvir, ler, enfim. Então eu vou começar com a Belly. Meu Deus, eu sempre sou a vítima. Gente, eu realmente amei participar do podcast, foi muito gostoso, eu gostaria que durasse mais, inclusive, Mário pode me chamar mais vezes, eu e o Gnu estamos aí junto. Ai, que lindo! Pra quem quiser me conhecer um pouco mais nas redes sociais, no Instagram, eu tô pela @BellyFelix_ e Belly com 2 L's, eu também tô no Twitter como @BellyFelix, dessa vez sem underline, e eu também tenho um canal de YouTube, que é Belly também. Eu tô sempre falando de quadrinhos lá, só que de uma forma diferente, porque eu não gosto de apenas fazer... Eu já fiz muitas críticas, mas agora eu gosto de fazer a coisa assim mais pra gente pensar sobre, refletir sobre, e tipo, ir um pouco além, né? Fazer essa conversa tipo que a gente tá tendo aqui agora. E em termos de indicação, ultimamente eu tenho assistido muito anime, e tem um anime que eu comecei a assistir que agora dessa temporada, chamado Wonder Egg Process, se eu não me engano. E é algo que tá meio que subvertendo a ideia de garotas mágicas. E ao mesmo tempo é um anime de ação, mas é um anime que também mexe com assuntos muito delicados, como assédio, estupro e coisas do gênero. É excelente, é uma recomendação que eu quero que muitas pessoas estejam aí. Gostei da indicação. Gnu, sua vez então de falar bem do podcast e indicar alguma coisa. Eu agradeço o convite pelo podcast maravilhoso, com 2 pessoas maravilhosas. A Belly eu já conheço pessoalmente, sou fã dela demais. Agora, Mari Palma, muito obrigado pelo convite. Pra quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá no Instagram é @b.gnuink, que é meu Instagram de tatuagem, vai ver meus trabalhos lá. E quem quiser orçar uma tatu comigo é só clicar lá no link da bio, que tem tudo certinho explicadinho lá. Também você me encontra no podcast do Rapadura Cast, tem alguns episódios lá no Rapadura Cast que eu participo. E no Twitter eu sou o Gnu Barbosa. É uma misturinha ali do podcast com a tatuagem, com um pouco do pessoal. E as minhas indicações, eu gostaria de indicar pra galera que conhece pouco o quadrinho, leiam Kamala Khan. Então leiam os quadrinhos da Miss Marvel, que são excelentes, ainda tá fácil de achar. E leiam Miles Morales,
Homem-Aranha Miles Morales, que tem o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, que pra mim é o melhor filme de super-herói que já fizeram até agora, independente se é live action ou não. E o quadrinho é tão bom quanto, então leiam, que são 2 quadrinhos maravilhosos. Enquanto você tava falando, eu tava olhando aqui o seu Instagram, já vi várias tatuagens de Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco, já tô me inspirando aqui. Depois a gente conversa, porque eu gostei. Eu tô querendo fazer os Pokémons iniciais, faltam 2, falta o Pikachu e o Squirtle aí pra fazer, primeira fase de o quarto Pokémon, time. gente. Que época boa, como a gente era feliz. Obrigada, gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui pra falar sobre esse assunto que é tão importante, sobre protagonismo feminino. A gente quer cada vez mais mulheres, mais heroínas nos cinemas e nos quadrinhos. Obrigada mesmo, obrigada a você também que ficou com a gente até o fim da nossa conversa. Na Palma da Mari tem episódio novo toda quinta-feira. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau!